O Pablo Marçal ontem ele começou atacando todos os jornalistas. Cara, o cara detonou a Raquel Landim, detonou a Vera Guimarães, detonou o jornalista do UOL, da Globo, tudo que você pensar da esquerda que dizia que era somos intelectuais, o Pablo Marçal arrebentou com a raça de todos eles. Mas vou te falar, deu até dó de assistir isso. Vou te dizer muito bem. Quem assistiu ficou com peso na consciência porque Pablo Marçal humilhou mesmo. E hoje a gente vai fazer o quê? Uma resenha de como é a humilhação. Só que eu escolhi especificamente a Roda Viva, né? Que foi um jornal que o próprio Pablo Marçal foi antes de ontem. E vou te falar, nunca vi tanta humilhação na minha vida. Dá uma olhada. Isso aqui é um micro spoiler pra vocês entenderem. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Você tem que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Isso aí só aconteceu nos 5 primeiros minutos que Pablo Marçal tava dentro da entrevista. Aí você me fala, até o final do segundo tempo, cara, rolou muita coisa e a humilhação foi ficando pior. Começaram com a desculpa de ex-coach, né? Veio com aquela coisa. No final, levaram e passaram para os jornalistas mais antigos da Globo, da UOL, jornalistas que eram mais experientes, sabe? E também levaram porrada do Pablo Marçal. Marçal estraçalhou o cara novamente. Mas sabe uma coisa que eu percebi com as campanhas do Pablo Marçal? É o quanto ele é estrategista, gente. O cara, ele vem usando vários métodos que ninguém percebeu ainda para desconcentrar os outros candidatos, focar o público nele e ainda, quando ele é questionado, ele desconcentra os próprios entrevistadores. Um exemplo foi aquilo ali, ó. Ninguém prestou atenção no que a Datena, o Tabata, até o Boulos estava falando, porque todo mundo ficou focado no que o Pablo Marçal estava dizendo. Isso aqui que ele fez agora foi uma estratégia nata, gente. Ele desconcentrou o jornalista e o jornalista não conseguiu terminar sua fala. Mas como eu digo para vocês, o negócio é polêmico. E adivinha? Teve mais treta, teve mais conteúdo, teve mais coisa que o Pablo Marçal conseguiu humilhar esses jornalistas. E, aliás, no final, ficou ainda pior. Mas é aquela coisa, na encruzilhada e tentando pegar o Pablo Marçal, ninguém conseguiu, muito menos os argumentos. O que foram jogar? Suas propostas de governo. O Pablo Marçal conseguiu sair pela culatra quando foi esse tema. E para piorar ainda mais a situação, na verdade piorar não, melhorar a situação de Pablo Marçal, cara, ele conseguiu humilhar a própria entrevistadora. Tem que falar, o cara é muito bom. Mas vamos falar, gente. Prefeitura de São Paulo, vocês acham mesmo que tem proposta? Até agora, a única pessoa da esquerda que eu vi que apresentou proposta, e olha lá que ainda foi uma proposta meio xoxa, foi a Tabata. Porque o resto ali foi ataque puro e militância pura. A Tabata também foi militância pura, mas com um pinguinho de proposta. Fora isso, o Pablo Marçal já deu vários fatos sobre qual vai ser o seu plano para o governo de São Paulo. Em entrevista, em cortes. E o que acontece? O cara tá sem direito eleitoral quase nenhum que os outros têm. O cara tá perdido, sozinho, só tem ele e mais ninguém, gente. Vocês acham mesmo que ele ia deixar as oportunidades que ele tem de aparecer na TV para falar dos planos eleitorais? Obviamente não. É para quê? Para que ele crie polêmica e apareça ainda mais na mídia. Ou seja, ele tá usando o único gatilho que ele tem, que é a raiva dos próprios militantes contra ele, para que ele apareça nas redes sociais e viralize, todo mundo vê quem é Pablo Marçal de verdade. Porque assim, o povo vai lá no Instagram dele, olha, tá tudo lá praticamente, quase a maioria dos projetos que ele vai fazer estão no Instagram. E também assim, quem tem tempo para assistir debate também acha um tempo para pesquisar sobre os candidatos. É só você querer, tá? Mas vamos voltar ainda mais que a situação ficou pior, né? Começou ruim, terminou ruim e vai acabar ruim também. Pois é. Só que tenho que falar para vocês que tem alguns que é mais militante que outros. E me surpreendi com o caso dessa entrevista aqui, gente. Dá uma olhada. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. Não, o senhor está criando um outro fato que não tem. Alguém identificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, porque a gente faz isso. Mas de onde você tirou então que o Boulos cheira cocaína?
Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se você se eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. E eu quero que você acha eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tira aquele outro que cheira Fala tanto do artigo 138. Vocês viram, o Pablo Marçal tirou o argumento de todos os outros jornalistas. É tanto que começou a virar uma bagunça, tinha gente querendo falar em cima de jornalista, ou seja, eles esqueceram como se fazia jornalismo, né? E não conseguiram nem se controlar quando estavam perto do Pablo Marçal, ou seja, o cara é foda mesmo, desconcentrou até jornalista militante de esquerda. Isso aí é um evento épico, coisa que só o Bolsonaro conseguia fazer. E vou te falar, o Pablo Marçal, se brincar, quando a gente fala de desconcentrar jornalista, ele é uma versão 2.0 do Bolsonaro. E vou te dizer que ele é foda. Mas vamos lá, tem mais coisa, gente. Eu tô falando pra vocês, o cara tá mitando na rede social mesmo. E praticamente esse debate que foi feito da Gazeta do Povo foi uma palhaçada. Vocês sabem que falaram que ia dar cartão vermelho, que ia fazer todo aquele caos, e no final da história ninguém fez nada, porque sabia que se em algum momento eles arrancassem o Pablo Marçal do palco, eles também acabavam com o programa ao vivo, porque ninguém mais ia querer assistir. Mas antes de falar sobre um problema da Gazeta do Povo e aquela polêmica toda, dá uma olhada o quanto a militância ela consegue ser arrogante. Ó, isso aqui foi o momento final daquela entrevista que eu disse pra vocês, que o Pablo Marçal fez, e olha a ignorância. Eles foram tirar fotos, né, com o Pablo Marçal, só para dizer o contexto com vocês, depois da entrevista, né? Aí o Pablo Marçal falou que ia tirar com a carteira de trabalho. Olha o que eles fizeram. Da carteira, primeiro aqui então, por favor. Acho que tu saiu. Mas só de você falar que não vai no Boulos, eu fiquei feliz mais. Não, eu falei que não interessa. Todo mundo aqui, por favor. Aí. Obrigada. Pois é, né? Galera da esquerda tá muito incomodada com o Pablo Marçal. E vou te falar, não sei se a galera sabe o que é etiqueta, ou pelo menos se esses jornalistas sabem um pouco o que é ser um jornalista, que é você ser imparcial, tá? Ou seja, se você tá lá para entrevistar um candidato, a sua opinião não importa, mas a gente viu qualquer coisa que eles foram, foi imparcial. E para piorar, no final ainda provou que eles estavam certos, ou seja, que Pablo Marçal realmente tem sido o foco da vez como o ódio da esquerda por completo, né? Pois é. Parece que agora tá aí começando a soltar as garrinhas da esquerda e dos jornalistas de vários jornais, por exemplo, UOL a gente já sabia, né, galera? Não vou nem falar pra vocês, por exemplo, UOL todo mundo já sabe que é pior do que a Globo. UOL, Globo e etc. aí que eu não vou falar mais, porque tem muito jornal mesmo, que é de esquerda e tá tentando de todas as formas acabar com o Pablo Marçal. Exemplo da vez, já que a gente falou de jornal, Gazeta do Povo, pô. Gazeta do Povo, ela começou o debate falando assim, ninguém vai poder fazer nada, tá? A gente vai ter que parar, vocês vão ficar aqui, galerinha da quinta série, e qualquer pessoa que encher o saco vai ser chutado pra fora do palco. Foi mais ou menos isso que a Gazeta do Povo falou. Ó, vai receber cartão vermelho, vocês estão lascados, tá? E tratou os candidatos como se fosse uma galera de quinto ano, tá? No início do debate. Mas só que eles acharam que os candidatos iriam se controlar. E foi a maior baixaria da história até hoje, tá? Ou seja, ninguém conseguiu fazer tanta baixaria igual a Gazeta do Povo quando ela foi fazer a sua entrevista, gente. Foi baixaria onde a gente viu que até o Nunes e a Tabata, que são dois apagados, xingaram. O Nunes falou que o Pablo Marçal era tchutchuca do PCC, incrivelmente uma apologia ao que o Bolsonaro era chamado de tchutchuca do Centrão, e a Tabata falou um palavrão um pouco mais pesado. Não vou falar pra vocês aqui, vocês podem dar uma olhada aí nas redes sociais, até que ela publicou, né? Eu até estranho, falei, nossa, Tabata, você tá agressiva, né? Que estranho, você era tão caladinho, eu até me surpreendi com isso. Mas, assim, o debate foi polêmico. É tanto que a Gazeta do Povo, por impor as regras, foi um dos únicos debates que a gente viu com um candidato, únicos, podemos falar, que tava o Pablo Marçal, né? Que o candidato tinha saído do seu humilde lugar para ir atacar o outro candidato que estava do outro lado e talvez descer a porrada nele. Então, resumindo,
Foi uma patifaria, né? E agora vieram de novo ao UOL publicar, né? Isso aí foi há 2 dias atrás que fizeram essa publicação, mas pra você ver o nível da militância, ó. Debate em SP terá cartão vermelho para candidatos que desrespeitarem as regras. Deu cartão vermelho pro próprio Datena. Aconteceu alguma coisa? Não, cartão vermelho vocês não entenderam. Não é para os outros candidatos, é pro Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal desrespeitasse, eles iam tentar arrancar ele. Só que ia ficar pior. Arrancar o cara dessas eleições e arrancar ele do palanque, a gente pode falar assim, do debate, ia ser a pior coisa que o jornal ia fazer. Porque ia mostrar na cara dura mesmo, mais do que tá acontecendo agora, que eles têm os preferidinhos dele e que, obviamente, tá todo mundo contra Pablo Marçal. Mas acabei enrolando demais com vocês nesse vídeo. Então, assim, deixa o like, compartilha, se inscreva. Se você quiser também dar uma ajuda pra gente lá no Instagram, tá? Nosso Instagram tá aqui na descrição e também tá no nosso canal. Se abrir o nosso canal aí, se inscrever, você vai ver o primeiro link, é o link do nosso Instagram. Segue a gente lá também, porque a gente tá sempre trazendo conteúdo, só o conteúdo lá é mais rápido. É pra quando você estiver no dia a dia falando, ai, hoje eu tô cansado e eu quero saber das informações, dá uma olhada no nosso Instagram que a gente sempre traz o resumo tudo certinho lá. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreva e põe nos comentários. Você acha que Pablo Marçal tá sendo perseguido ou não? Pois é, depois dessas informações que eu mostrei pra você, será que eu e agora todo mundo conseguiu entender qual é a situação de Pablo Marçal? Põe aí nos comentários e logo logo a gente volta com mais vídeo. Lembrando, 10 horas resenha, tá? Fica aqui para vocês assistirem a resenha, onde a gente vai falar sobre política, só que de um jeito mais extrovertido.